E aí pessoal, aqui é a Carol e nós estamos em mais um dia de gravação aqui do nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus no capítulo 11. Vamos lá então? Bom, vamos começar aqui falando sobre Jesus e João Batista. E você já vai entender a questão da colocação de João Batista aqui nesse capítulo, tá bom? Quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Ou seja, Jesus não mandou os discípulos e ficou lá de boa, ele também foi pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão. E eu vou ler esse trecho para vocês aqui, porque eu acho que ele é bem importante, tá? Eu já vou explicar em relação a João, tá bom? Que diz o seguinte: o que vocês foram ver no deserto? Aqui ele está falando sobre João Batista. Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E mais que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito. Então é citado sobre a profecia sobre João Batista, né? Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia o menor do reino dos céus é maior do que ele. Aqui, então, Jesus fala sobre aquilo que eu tinha falado lá nos capítulos anteriores, sobre que nascido de mulher não havia nenhum outro maior, né? João Batista era o maior homem nascido de mulher, porque ele tinha uma missão realmente muito especial, que era ser o precursor de Jesus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu tem sido tomado à força, e os que o usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que haveria de vir, né? Que existia uma ligação ali na questão de João Batista e Elias, enfim. Aqueles que têm ouvido ouçam. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritando umas às outras. Vocês lhes tocam flauta, mas nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: este tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: este é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Ou seja, o que ele estava falando aqui em relação a esse trechinho que fala, né? Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. É como se aquela geração não estivesse trazendo uma resposta àquilo que Deus estava falando para eles. Poxa vida, o Messias estava ali diante dos olhos deles. Eles estavam negando os fatos, eles estavam querendo achar uma desculpa, dizendo que quem fazia aquilo ali não era Deus. Estava dizendo assim: olha, nós estamos fazendo isso, mas vocês não têm essa resposta. E aí vai falar mais pra frente o seguinte: João veio, que jejuava e não bebia. E aí vocês diziam que ele tinha demônio. Agora eu venho, me relaciono com as pessoas pecadoras, que são pessoas perdidas aos olhos de vocês, como e bebo com eles, e vocês estão dizendo que eu sou um beberrão. Então, pra eles não tinha nada que realmente fizesse sentido. Eles realmente sempre criticavam as pessoas, eles sempre realmente tentavam achar se aquela pessoa ameaçasse, porque de certa forma Jesus, ele era alguém que ameaçava os mestres da lei, os fariseus, os homens de autoridade no povo, tanto no povo judeu ali, como qualquer outra autoridade da época, porque ele tinha um poder que os outros demais não tinham, ele tinha um poder de Deus que os outros não tinham. Então ele trazia uma ameaça assim, e ele sempre havia uma crítica. João Batista era criticado porque ele era um homem de Deus, que ele pregava a verdade, ele chegou a criticar Herodes, que tinha um relacionamento com Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Então ele não queria saber, ele falava a verdade, doa quem doer. Ele falava o que precisava falar, ele fazia o que precisava ser feito. Então ele era criticado. E aqui Jesus está falando isso: nós estamos falando a verdade, nós estamos pregando e vocês não nos dão a resposta que vocês deveriam dar.
né? Isso aqui é bem complicado, porque até hoje em dia nós vemos isso acontecer, né? E aí vai dizer o seguinte: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobridos de cinzas, que era a forma como se demonstrava arrependimento, tristeza, luto naquela época, né? Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, nós sabemos que Sodoma era aquela cidade pervertida que foi consumida pelo fogo, né? Que fala lá a história sobre Ló, enfim. E aqui então vai falar sobre Sodoma e Gomorra, que é uma cidade que também foi uma cidade muito pecadora, mas que se esses milagres tivessem sido realizados lá, eles teriam se arrependido, e aqui houve esses milagres e eles não se arrependeram, né? Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. E aí vai falar sobre aquele versículo tão conhecido sobre os cansados, né? Então Jesus sai dessa questão aqui das críticas às cidades que não se arrependeram, e ele vai falar sobre o trechinho dos que estão cansados e sobrecarregados. Então isso aqui aconteceu antes da decapitação de João Batista. Nessa situação, João Batista já estava preso, ele enviou então os seus discípulos para perguntarem para Jesus, e posteriormente a gente sabe que João Batista acabou sendo decapitado e morto em função daquela crítica que ele tinha feito sobre Herodes e Herodias, enfim, ele foi morto pela verdade, né? Porque ele estava pregando a verdade, falando aquilo que realmente condenando o pecado. Não as pessoas, mas o pecado. Vale a pena ressaltar isso aqui, né? Que é uma questão muito social que a gente vive hoje. A questão de perseguição social, que a gente fala do pecado e as pessoas acham que a gente está falando contra elas mesmas, né? Então a gente fala aqui sobre isso, para vocês entenderem em que contexto que se encontrava João aqui. Depois ele vai acabar sendo decapitado, mas pra gente ajeitar a cronologia aqui, tá? E aí, voltando lá pro finalzinho do capítulo, naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem ele quer revelar. Ou seja, nós fomos alcançados por Jesus, nós conhecemos a Deus, porque Jesus morreu por nós. Ele liberou acesso ao Pai. Por isso hoje nós oramos em nome de Jesus, nós clamamos em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida a Jesus, porque ele foi o sacrifício perfeito que nos deu nos religou com o Pai, né? Nos trouxe de volta a vida com Deus, a vida abundante com Deus. E aí ele vai dizer assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se a gente pegar esse versículo aqui dentro de um contexto onde havia uma sobrecarga de peso, uma sobrecarga de uma lei equivocada que os fariseus colocavam sobre as pessoas, de uma tradição muito pesada que era colocada sobre as pessoas, de um fardo que Jesus mesmo disse que eles colocavam fardo sobre as pessoas e não ajudavam nem sequer com um dedinho para ajudar a carregar aquele fardo. Então a gente vê nesse contexto Jesus dizendo para aquelas pessoas: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. É lógico que hoje nós tomamos esse versículo, e eu não acho incorreto tomar esse versículo para dizer para que as pessoas venham a Jesus se elas estão cansadas da sua vida de pecado, ou até mesmo um cansaço talvez emocional ou mental. Não acho errado, acho que é válido também. Porém, se a gente colocar dentro do contexto onde foi escrito esse evangelho, faz muito sentido, porque as pessoas estavam sobrecarregadas por pesos colocados por homens sobre elas, pesos que elas não conseguiam carregar, elas não tinham essa capacidade. Então Jesus veio trazendo a verdade sobre a lei, né? E ele disse: venham a mim, eu sou o cumprimento perfeito da lei, venham a mim, eu sou o Filho de Deus enviado, venham a mim, deixem os seus fardos sobre mim, e tomem o meu fardo, porque o meu fardo é leve. O meu fardo, eu que sou a lei de amor, eu que sou
a lei, a própria lei, né? O verbo encarnado, vocês vão conseguir carregar, porque o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós entendemos aqui que o Senhor, ele escolhe pessoas com uma missão, como ele escolheu João Batista. Ele destina pessoas para cumprir o seu propósito, mas ele é aquele que ajuda, ele é aquele que está junto. Ele enviou os discípulos e ele continuou pregando. Ele fez a obra dele, ele falou sobre arrependimento. E na verdade o que o Senhor quer não é somente boas obras, não é somente uma aparência, não é somente um título de religiosidade, não é somente ser membro de uma igreja, ainda que tudo isso seja muito importante, seja muito bom. As obras são boas, participar de uma congregação é maravilhoso, estar incluído nas obras da sua sociedade, nas obras da igreja é muito bom, mas o que o Senhor quer e o que de fato vai interessar o Senhor é o arrependimento. Aqui ele está dizendo: ai de vocês, Cafarnaum, ai de vocês, cidades que não se arrependeram. Porque o que eu queria era arrependimento. O que eu queria que vocês reconhecessem Ele é o Filho de Deus. Que vocês se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para mim. Porque o pecado de rebeldia, de não obediência, a Bíblia diz que vai ser comparado com a feitiçaria, com coisas que a gente hoje diz, acha que só acontece lá fora. A rebeldia também é isso. Então, o que o Senhor quer é arrependimento e obediência. E nós aprendemos claramente isso nesse capítulo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo edificou a sua vida, se esse vídeo trouxe um alerta para você, compartilha aqui, curte, comenta. E que o Senhor tenha lhe abençoado muito grandemente através desses vídeos. Se você caiu aqui de paraquedas, como eu sempre falo, volta lá, assiste os outros vídeos para que tudo isso faça sentido. Leia a Bíblia, leia esse capítulo, leia os outros capítulos, estude. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus te abençoe.